vocês. Eu me chamo Maria Cecília, sou do primeiro ano do Colégio Santa Maria. E aí, hoje a gente vai falar sobre o bicentenário da independência do Brasil, junto com o professor de História do primeiro ano, o Pedro, o Evandro, que é do nono, e a linda Priscila, do sexto ao primeiro ano do ensino médio. Isso. Enfim, vamos começar com as perguntas. Primeiramente, eu estava curioso para saber qual a importância geral da independência para o povo brasileiro. A gente estuda o processo na escola, como aconteceu, mas eu estava curioso para saber qual a importância do brasileiro em geral, qual a importância de comemorar ele do jeito que a gente comemora. Então, assim, quando a gente fala da independência, né, a gente está comemorando uma data essencial, importantíssima, os 200 anos da independência. E essa pergunta é interessante, né? Qual a importância para nós? Primeiro, esse sentimento nacionalista, né, de nós nos sentirmos povo brasileiro. Nem sempre foi assim. A gente sabe que na história do Brasil, o Brasil passou por vários momentos. A gente tem o período pré-colonial, o período colonial, e durante muito tempo os brasileiros eles se sentiam portugueses. Esse sentimento nacional, né, de se sentir brasileiro, ele vem, é uma construção que vem um pouco depois, né? E quando a gente fala, por exemplo, pode até me ajudar o Evandro e a Priscila, né, sobre a independência do Brasil, muito mais do que celebrar uma data do passado, de 200 anos atrás, que era outro contexto histórico, a gente precisa refletir o Brasil enquanto país hoje, né? Nós somos livres. Até que ponto a gente é livre? Em que segmentos nós somos livres? Então, quando a gente celebra a independência, a gente celebra não só um fato do passado, mas um fato contemporâneo, um fato do presente também, que interfere na nossa vida em todos os sentidos. Então, quando falamos de independência do Brasil, não estamos falando simplesmente em algo simbólico. Estamos comemorando uma data que representa muito para o povo brasileiro, não só do momento atual, mas de todos esses 200 anos de independência, sendo que o Brasil, por muito tempo, foi administrado e foi literalmente explorado pelos portugueses. E a partir do momento na qual começou a sentir e começou a ter essa ideia de liberdade, de emancipação do povo brasileiro, naquele momento nós sentimos uma necessidade não só das questões políticas, mas das questões sociais, questões econômicas, já que por muito tempo os portugueses nos exploraram, né? E a independência ela vem muito nesse sentido, de tornar a gente como Estado, como país, como uma nação, esse sentimento de pertencimento. E, obviamente, comemorar os 200 anos é algo muito relevante para a formação da nossa sociedade, né? Do nosso povo. Isso aí. E aí, galera, se apresentem, né? Professor, eu tenho uma... Fazer a profissão aqui? Vai lá, pergunta. Eu tenho curiosidade sobre o nome Brasil. O Il do Brasil, ele é uma tradição francesa. O Il, ele significa... Agora... Lembra? Cara, o Il, ele significa... É algo como tirar, explorar. É assim que eles viam o Brasil, os portugueses. Era de onde eles tiravam o pau-brasil, por isso que chama Brasil. O Il, eles tiravam, e o Il também significa trabalho. Então, eram o pau-brasil, os trabalhadores que trabalhavam aqui Putz, cara, agora eu esqueci mesmo. No braseiro, cara, no braseiro. Esse nome pode até me ajudar, o Evandro, né? Mas o nome Brasil, existem algumas ideias e algumas teorias de onde veio esse nome. Um deles seria talvez de braseiro, né? Uhum. O nome Brasil é um nome bem comum em Portugal, né? Já se falava, né? Então, assim, não é uma coisa que vem só daqui, né, Evandro? Sim. E quando você comenta do olhar que os portugueses tinham com o território americano, era justamente esse olhar mesmo, era de explorar o território. Os portugueses iriam enviar empresas para aquele momento para explorar o pau-brasil, já que foi a principal fonte econômica que eles irão descobrir naquele momento. Porque o que os portugueses, assim como os próprios espanhóis, eles queriam era metais preciosos, mas nas nossas terras o metal precioso não está na região litorânea, ela está um pouco mais centralizada.
E o pau-brasil foi a principal fonte econômica que eles descobriram naquele momento para explorar nosso território. Mas a visão era realmente essa, era explorar. E aí no início, né, Evandro, só te cortando, mas pode continuar. No início, eles nem se interessaram tanto pelo Brasil. Não, né? As especiarias enchiam muito mais os olhos dos portugueses do que... Os navegantes portugueses, eles estavam muito mais ligados com a exploração das especiarias lá no território asiático, como no território indiano. Sim. E eles não se interessaram muito para o nosso território, já, como eu falei, eles não encontraram os metais preciosos. Dos principais interesses que os portugueses vão ter com a nossa terra é quando os franceses vão estar ameaçando, já que você comentou dos franceses. Os franceses vão estar ameaçando a tomar nossa colônia. Inclusive, formou-se um boato ou uma linguagem dentro da França que aqueles territórios que não eram ocupados por ninguém, ele não era de ninguém. E os franceses eles estavam vendo o território americano dessa forma. Porque qual vai ser os principais países como potências mundiais naquele momento? Era Portugal e Espanha. E a partir até mesmo do Tratado de Tordesilhas, que dividiram o mundo para os portugueses e para os espanhóis, eles viam a região americana como de quem? De Portugal e dos espanhóis. E os franceses, eles ficaram meio que excluídos desse processo. E aí, a partir das ameaças do território francês, é que os portugueses vão começar a se interessar a colonizar o território. E aí a gente vem, dentro desse processo de exploração do pau-brasil, a gente vai ter o surgimento do nome Brasil, né? E não só franceses, né? Franceses, holandeses, ingleses. Os holandeses passaram... que ela vai ser rateada. Os holandeses vão passar muito tempo no nosso território, vão passar um período no Rio de Janeiro, a metrópole portuguesa. Vão expulsar os holandeses desse território, eles irão para a região do Maranhão, vão formar inclusive a cidade de São Luís e depois vão ser expulsos desse território. Os holandeses, eles estiveram muito presentes na economia açucareira no Brasil. Os holandeses foi que a partir da formação dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar, os holandeses eles irão estar comprando o açúcar português, que esse território é de Portugal, comprando o açúcar português, mas em um outro momento ele vai estar financiando. Vai estar financiando. Inclusive a gente tem uma fase da história que vai chamar Brasil holandês. Porque por muito tempo, a gente vai estar falando aí em torno de quase 40 anos, os holandeses vão estar na região nordeste, dentro da economia do açúcar. Isso é uma curiosidade, eles vão fundar vários fortes, inclusive. Portugal faz isso, mas nessa época da ocupação holandesa, inclusive em Fortaleza, sabe que a cidade de Fortaleza ela surge em torno de um forte, né? Que hoje o nome é Forte Nossa Senhora da Assunção, mas durante a ocupação holandesa era o Forte de Sonnenburg, né? Então, sim, assim, já por conta desse momento de presença dos holandeses aqui no Nordeste. Mas vamos ouvir mais pessoas, né? Vamos lá. E vocês podem falar o nome de vocês também, para o pessoal conhecer. Pode falar. Evandro, o senhor já me conhece, tá faltando meu 10. Meu nome é João Paulo. E assim, Evandro, ou melhor, os professores, na concepção de historiadores de vocês, o que vocês acham que a independência, que assim faz 200 anos, ou seja, muito tempo, mas mesmo assim, quais vocês acham que são os impactos, assim, as consequências que a independência causa no Brasil ainda nos dias de hoje? Da economia. Economia, política, religião em geral. Eu acho que o início aqui é a gente entender primeiro os fatos que está relacionado à independência. Quais os principais acontecimentos relacionados ao processo de independência? Como a gente chegou até a independência? Já que fomos colonizados por um país europeu, portanto, a região americana está fortemente ligada aos fatos que está passando-se na Europa. Então a gente vai sair, por exemplo, da Revolução Francesa, vamos ter Napoleão Bonaparte que vai assumir o governo francês. Napoleão, com a sua ambição de expansão de território, de formar a França como um grande império, vai criar uma ideologia de enfraquecimento dos ingleses, que os ingleses é que dominavam o poder econômico marítimo dentro da Europa. E dentro desse enfraquecimento, o Napoleão Bonaparte vai criar decretos tentando barrar a economia inglesa. Inclusive, na história a gente vai chamar de bloqueio continental. Os portugueses, eles dependem da nossa região americana, mas eles dependem também dos ingleses. Os portugueses dependem da economia americana, mas também dependem dos ingleses. Quem é que financia? Onde os portugueses irão pedir empréstimos aos ingleses? O comércio, a compra do açúcar,
para onde foi os metais preciosos, para onde foi o ouro brasileiro? Foi para Portugal, mas depois foi para pagar a dívida dos ingleses. Portanto, os portugueses, eles tinham uma relação muito grande com os ingleses, uma relação econômica mesmo. E diante desse decreto de Napoleão, os portugueses ficaram meio no beco sem saída. E aí, vamos autorizar e vamos seguir o decreto de Napoleão ou vamos continuar com a relação econômica que tem com os ingleses? Só lembrando, Napoleão, pessoal, nesse momento ele é o cara que tem um dos maiores exércitos naquele momento. Qual é a época, professor? A gente está falando aí de uma transição de século, né? A Revolução Francesa ela vai ser em 1789. 10 anos depois, Napoleão ele assume. Então a gente está pegando o início do século XIX. Quando é que a família real ia chegar ao Brasil? 1808. Então a gente está falando dessa transição de século. E Napoleão com um exército poderoso. O rei Dom João ele ficou no beco sem saída, né? Para fazer comércio com a Inglaterra, mas aí a gente não vai se dar bem. E aí ao mesmo tempo Napoleão vai invadir Portugal, não tem um exército para lutar contra Napoleão. Na minha concepção, Dom João ele foi meio que assim, genial. Ele né, se correu o bicho pega, se o bicho come, o que eu tenho que fazer? Podemos considerar que foi uma ideia muito assertiva para ele naquele momento. Até porque a economia de Portugal estava onde? Estava na América. A economia de Portugal estava na América. Portanto, quando ele tomou a decisão de pegar a sua família, os quase 12 mil pessoas, e colocar nas embarcações e vir para a região americana, foi uma decisão muito assertiva. E o processo de independência ele vai iniciar aí. Vai iniciar a partir desses fatores. Porque quando o Dom João chega na região americana, uma das principais coisas que ele vai desenvolver e vai decretar é a abertura dos portos. Os produtos aqui da região americana, eles já não vão ter uma dependência direta com Portugal, eles já podem comercializar com outras nações. E esses eventos aqui é que vai marcar até mesmo o início de independência, o início de um processo de independência. O processo de independência ele vai iniciar com a chegada da família real no solo americano, no território brasileiro. Eu acho super curioso isso. Eu gosto de ver a história também, imaginando, sabe? A gente não viveu, né? Então, como foi aquilo ali, cara? Imagina aí a cena. Né? Muita gente, 12 mil pessoas fugindo de Portugal, a corte, os navios abarrotados, pessoas... Era para ir uma quantidade X de pessoas e o dobro de pessoas dentro daquelas embarcações. Eles fugindo, tendo que fugir, porque Napoleão estava chegando com as suas tropas em Portugal. Eles com medo dos navios ingleses, porque quem era a rainha dos mares? Era a Inglaterra. Tinha a maior marinha do mundo. Então, os caras estão fugindo, né? Os caras Portugal, né? Com suas embarcações, eles com medo dizem assim, ó, Inglaterra, a gente tá fazendo esse tratado com vocês, mas vocês têm que escoltar a gente. Então, a marinha inglesa escolta os navios portugueses e Napoleão, quando chega na praia portuguesa, né, na costa portuguesa, ele vê os navios surgindo. É daí que nasce aquela expressão, pô, tu me deixou a ver navios. Olha que interessante, né? Porque ele ficou vendo os navios surgindo em Portugal, né? Então, e aí Dom João foge, e aí muda tudo, porque o Brasil era colônia. Quando eles chegam no Brasil, primeiro em Salvador, outra eles se separam no meio do caminho, depois vão para o Rio de Janeiro, né? O Brasil ele vai ser elevado a Reino Unido. Agora o Brasil não é mais colônia só. O Brasil é um Reino Unido. Ele é elevado a Reino Unido, a Portugal e a Algarves. E aí vai ter isso que o professor falou, né? A abertura dos portos, as nações amigas, né? E aí Dom João ele vai mudar um pouco até da organização urbana do Rio de Janeiro, vai criar instituições, Banco do Brasil vai ser criado nesse momento, Jardim Botânico, né? E aí outras, Escola de Belas Artes, né? Vai ser criado muitas coisas em relação à cultura também. Então, acredito que os fatores, né, como que tem as consequências hoje, que era a ideia, é mais na questão política, né, que a gente é emancipado, por conta de todo esse processo, também a questão econômica, como o Ivan falou, a abertura dos portos. Então, vai nessa. Eu queria saber se o iluminismo teve alguma importância na independência do Brasil. As ideias iluministas, elas já estavam presentes dentro da Europa, basicamente no final do século XVII e início do século XVIII. As ideias iluministas vai favorecer alguns movimentos dentro da Europa, como a própria Revolução Francesa. E esse movimento iluminista,
ele vai estar favorecendo várias ideias dentro da Europa e vai estar chegando aqui na região americana. Ela vai favorecer inicialmente a independência dos Estados Unidos. Ela vai estar favorecendo também a Revolução Haitiana, que é uma independência de Haiti contra os franceses, mas ela também vai estar chegando aqui na região brasileira. Essas ideias iluministas, elas vão estar presentes em revoluções como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, e durante o processo de independência ela vai estar sim presente. A própria organização política do Brasil, ela vai ter bases dentro das ideias iluministas. Quando a gente cita os 3 poderes, por exemplo, ela vai estar presente através das ideias iluministas. No caso do Brasil vai ter algo um pouco mais, podemos até considerar um pouco mais especial, porque Dom Pedro I, ele queria um maior poder para si e vai criar o poder moderador. Mas quando a gente fala de poder executivo, legislativo, judiciário, são ideias iluministas. E esses poderes tiveram presente na construção da própria Constituição do Brasil em 1824, a primeira Constituição do Brasil, né? É interessante isso, né? Pega, por exemplo, a Constituição do Brasil, a primeira, ela é de 1824, né? Mas um ano antes teve uma possível Constituição, né, que estava encabeçada pelos irmãos Andrada, né? Que a gente vai ter uma figura importante, que é justamente José Bonifácio. Ele era o braço direito de Dom Pedro durante muito tempo. E ele estava ali sendo um dos coordenadores dessa Constituição, que acabou não dando certo, né, não sendo de fato oficializada, porque Dom Pedro dissolveu o Congresso. Porque Dom Pedro olhou para a Constituição, a conhecida Constituição da Mandioca, e viu que ele não teria tantos poderes como ele queria, e aí ele dissolve o Congresso, né, e aí ele convoca outras pessoas e outorga a outra Constituição, que é a primeira, né, que é de 1824. E aí a figura de José Bonifácio é interessante. Por que ela é interessante? A gente está falando, na França, vão haver, tanto na França como na Inglaterra, a questão do iluminismo, muito forte. Anos antes, né? E as ideias iluministas de Voltaire, Montesquieu, de Rousseau, de John Locke, elas vão influenciar essas ideias liberais, né? Vão influenciar todas as revoluções que virão depois, né? A própria revolução depois, até industrial, vai ser fruto um pouco dessa era das revoluções, né, das ideias iluministas. O José Bonifácio, ele ficou muito tempo estudando na França. E quando ele estava na França, foi justamente na época da fase do terror, vocês lembram? A gente estudou em Revolução Francesa, né, quando Robespierre estava lá matando uma galera na guilhotina. E ele viu de perto que era a revolução, o lado bom da revolução, as reivindicações, mas também o lado prático da revolução, que era a matança, o sangue, né? Gente inocente, inclusive, sendo morta. O próprio Robespierre vai morrer na guilhotina. E o Bonifácio, ele vê isso com os próprios olhos. Quando ele volta para o Brasil, ele vai ser uma pessoa muito ponderada em relação à questão de revolução. Por que ele é o cara que vai chegar e vai defender Dom Pedro e vai estar ali dizendo assim, ó, a gente tem que barrar essas revoluções. Porque revolução não é tão assim, não. Vai ser banho de sangue, porque ele viu com os olhos dele lá. É interessante que enquanto está acontecendo isso, a América Espanhola está se organizando também, né, com Bolívar, com Sim. San Martín. Então é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então o Bonifácio, ele vai ser um cara importantíssimo no processo da independência. As cartas trocadas entre ele e a esposa de Dom Pedro I, Leopoldina, vão ser essenciais para que Dom Pedro ele crie coragem e ele veja que realmente tem que proclamar a independência. Posso falar? Eu queria fazer um comentário aqui, a gente não vê tanto nos livros, mas é de grande influência da maçonaria a independência dos países americanos. O próprio José Bonifácio, ele era maçom, tal como a maioria assim, dos líderes que estavam à frente desse movimento de independência também eram maçons, como é o caso de George Washington, dos Estados Unidos. Ele era maçom também. E um fato interessante é que, quando o Brasil se tornou de fato independente, Dom Pedro II ele não teve assim a responsabilidade para assumir todo o país, para organizar toda a política do país, e quem fez isso foi justamente José Bonifácio. Ele teve ideias como a reforma agrária, a abolição da escravidão, mas ele não conseguiu implantar isso de fato no país, mas ele acabou plantando uma sementinha assim que depois essas ideias de fato aconteceram no Brasil. Claro, a maçonaria é um grupo, um tipo polêmico, né? Mas a maçonaria está presente nas elites desde muito tempo. Né? E como você falou, todos esses personagens, esses líderes, eles eram maçons.
próprio Dom Pedro II, já lá no final do Império, ele vai ter problemas em relação a isso com a Igreja Católica, quando a Igreja ela proíbe a maçonaria, e aí alguns bispos, né, começam a ficar contra. A questão religiosa ela é um dos motivos que derrubam o Império no Brasil, junto com a questão diplomática e também com a questão militar, né? Perfeito. Sobre a crise, ela vai ser agravada principalmente por questões religiosas, as militares e as questões sociais também, né? O próprio governo estava desgastado, a questão escravista também, né? Sim. A minha pergunta é por que Dom Pedro ele utilizou a frase independência ou morte, e se vocês acreditam que após a independência Portugal ainda tinha influência sobre o Brasil? Eu tenho. A frase ela é interessante porque assim, começou uma crise, estava tendo uma crise em Portugal, né, com a Revolução do Porto, existia um clamor entre a elite portuguesa de fazer voltar ao que era antes, né, aquela dependência do Brasil e tudo. E os brasileiros obviamente não queriam isso, então vai ter um desgaste entre portugueses e brasileiros. Né? E o próprio Dom João, ele vai aconselhar Dom Pedro a dizer isso aí, ó, a independência ela vai acontecer, né? Já está acontecendo em muitos lugares. Se é de outras pessoas fazerem a independência, que sejam nós, né? Que sejamos nós a fazê-la. Então ele vai influenciar nesse sentido. Dom Pedro ele vai falar independência ou morte no sentido de que assim, dizendo que ele vai levar aquela ideia até as últimas consequências de que não tem volta. Né? Mas a gente tem que também saber uma coisa, muita coisa em torno da independência é muito romantizado. O próprio quadro da independência, você sabe que ele foi pintado bem depois da independência, ele foi encomendado, né? Não foi parecido com o que está ali não, né? As margens não foi daquele jeito. Então existe uma visão um pouco romantizada dessa independência. Já que você comentou do quadro, era muito comum as visitas do próprio Dom Pedro em regiões americanas, e eram com poucas pessoas, não era com uma caravana tão grande, e o quadro mostra lá uma caravana de militares, uma caravana de uma galera social, naquele contexto, e era muito comum eles estarem com poucas pessoas, as caravanas estarem com poucas pessoas, e o contexto da independência nesse momento, ela vai favorecer que os portugueses continuem com o poder do Brasil, e de certa forma nós vamos continuar tendo uma dependência muito grande ainda, principalmente política. Questões econômicas também, mas é porque as questões econômicas, a própria elite brasileira estava contestando justamente isso, porque a elite eles não queriam ter mais aquela dependência com Portugal, eles queriam comercializar com outras nações. Por isso que a elite foi que estava à frente da independência. A elite é que queria a independência. Os comerciantes é que queriam a independês. Muita coisa era concentrada na mão dos portugueses. Na mão dos portugueses. E os brasileiros se sentiam privilegiados. Sim, e esses próprios portugueses, eles tinham esse privilégio. E a ascensão de outros grupos era difícil, porque estava muito elitizado, estava muito centralizado, todo esse poder econômico, o poder administrativo da terra estava muito centralizado. E aí essa dependência ela vai continuar assim por meios políticos. Sim. Ela vai continuar com meios políticos, porque a gente está falando de Portugal, Dom João está falando do filho dele que está no Brasil decretando a independência. Portanto, de certa forma, a gente vai ter uma dependência muito grande. A própria resistência em fazer a independência brasileira existiu. Tivemos que pagar indenizações, o Brasil vai começar a se endividar nesse contexto, vai ter que pedir empréstimos aos ingleses para pagar uma dívida a Portugal. Portanto, de certa forma, a gente vai ter uma dependência sim. Já começa a independência endividada, né? Endividada. Mas assim, ok que foi declarado a independência e supostamente dia 7 de setembro, né? Mas vocês acham que atualmente o Brasil é realmente independente? E tipo, como que era comemorado o 7 de setembro, né? Depois disso, se era comemorado igual a gente comemora atualmente? Essas relações heróicas, simbólicas,
elas irão começar a se incluir no Brasil no período republicano. O simbolismo, essa questão mais heróica, hino, bandeira, apesar que a gente já tínhamos a nossa bandeira, mas essa exaltação, ela só vai acontecer décadas depois. A partir do período republicano é que vai ter essa exaltação de uma data comemorativa para a própria República, para o momento de independência do Brasil, porque a independência nos primeiros anos, ela estava acontecendo para quem? Ela estava acontecendo para uma minoria. A massa populacional brasileira, ela não tinha informações do que era nem a independência, porque a gente está falando de uma grande quantidade de escravos no Brasil. Nós estamos falando de uma grande quantidade de pessoas analfabetas no Brasil, onde as informações elas não circulavam como hoje circulam. As informações eram muito restritas a um pequeno grupo. Portanto, a independência, o contexto da independência, de informações da independência, nas primeiras décadas, ela vai ter somente poucas pessoas têm acesso. Portanto, a gente pode considerar que essa questão essas questões, por exemplo, de comemorações, elas só vão acontecer décadas depois. Nos primeiros anos, não. Porque nos primeiros anos a gente está tendo aqui uma construção. Quem estava na frente da administração do Brasil estava tendo uma construção da independência. Porque, como eu acabei de citar para vocês, a gente tem uma dependência e tinha uma dependência muito grande política com os portugueses. Priscila, comenta a pergunta. Vamos lá. Sobre a questão, né? Se tem ou já ainda existe essa dependência, a gente pode citar, do ponto de vista da geopolítica, diversos fatores, mas eu vou me deter a dois. Quando a gente fala de dependência com Portugal, a gente não observa na atualidade essa dependência tão grande, tanto no quesito político como no quesito econômico. Então, sim, de fato, a gente, se comparar, né, se a gente for dar esse contexto com Portugal, a gente, de fato, é independente. Só que, se a gente for levar para o lado da economia do Brasil com outros países... fora Portugal. Isso. Aí, sim, a gente tem uma dependência principalmente econômica do Brasil. O Brasil, ele tem uma dependência muito grande, tanto com a China, como também com os Estados Unidos. Existe essa dependência principalmente no fator de produtos. Como ao contrário, muitos países, no caso, têm dependência no Brasil também. Sim, claro. É porque eu acredito que, assim, qualquer país que esteja em processo de desenvolvimento, que é o caso do Brasil, o Brasil é um país subdesenvolvido. Portanto, qualquer país subdesenvolvido, ele vai depender de várias outras nações. Principalmente na relação econômica. Não tem como o Brasil se desenvolver sozinho. Principalmente porque a gente está num país, num momento globalizado, nós estamos num momento onde a economia é global, a economia é mundial e não tem como a gente se desenvolver, até porque a gente já tem um histórico de dependência com outras nações. Né? Mas assim, o Brasil deveria estar muito melhor do que está. Né? O Brasil ele faz parte dos BRICS. Sim. É um dos países que é China, África do Sul, Índia, Rússia e Brasil. Né? Se tu pegar esses outros países, eles deram uma crescida e o Brasil deveria ter acompanhado, e não foi tanto isso que a gente percebeu. Né? Que eu perguntar? Aproveitando a pergunta dela, eu queria saber como foi que os brasileiros lidaram com o 7 de setembro, como que eles reagiram à independência. Teve revolta, teve celebração, como foi? É engraçado, porque assim, como o professor falou, Evandro, a grande massa brasileira eles não sabiam, até pela comunicação, né? Muita coisa não se sabia tão rápido como se sabe hoje. Mas isso não quer dizer que não houveram revoltas pontuais. Uma delas foi na Bahia. Na Bahia tu vai ter uma guerra ali, um embate, muita gente vai morrer, porque as tropas portuguesas se organizam para lutar contra aquilo que era a independência. Né? Então, em alguns lugares pontuais você vai ter embates, batalhas e tudo, mas eu dizer que isso foi todo o território? Não foi. Né? E é como o professor falou, isso vai ser uma construção com o tempo, inclusive, da escolha da data, né, do 7 de setembro para se firmar. Né? Lembrando que quem fez isso de maneira muito forte vai ser na República. E os republicanos, né, quem proclamou a República foram os militares, né, os marechais. Né?
E eles tinham uma ligação ideológica muito grande com o positivismo, que é justamente essa corrente historiográfica que lida com os grandes heróis, as grandes datas, né? Então, nessa perspectiva. É isso. E a gente pode encerrar, enfim, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E é isso, eu espero que os nossos lindos professores tragam mais projetos assim. E é isso, se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente no Instagram, Santa Maria CE, e é isso. Feliz Dia da Independência. Tchau!